Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa primeira live de 2023. Que alegria estarmos retomando os nossos encontros de quinta-feira com esse bate-papo super edificante, né? Como os alunos colocam, as pessoas já têm um grupinho que é fã de carteirinha da quinta-feira. Fico muito feliz com os comentários de vocês, que as pessoas têm se beneficiado realmente muito com esses bate-papos. Então, estamos aí de novo, 2023, e vamos hoje, como a primeira live do ano, começar falando justamente dessas infinitas possibilidades. E para isso eu convidei a Lana Leite, que é terapeuta, coach, consteladora, e vai poder falar muito bem desse tema. Deixa eu mandar o convite aqui para ela. Pronto. Já mandei o convite. A Lana já está chegando. Então, queridos, olha, no final desse mês eu vou estar oferecendo 4 aulas gratuitas para vocês. Ainda não abrimos as inscrições, mas vamos abrir em breve. Vai seguindo aí o perfil, que dias 30, 31 de janeiro e dia 1º e dia 2 de fevereiro. Nós vamos estar juntos aí em 4 aulas gratuitas para que vocês possam ter toda a introdução à teoria quântica, principais conceitos. Vamos ver se a Lana agora está chegando. Oi! Ixi, eu acho que está algum probleminha. Oi, deu certo agora? Demorei aqui a apertar o passo, mas já estou aqui. Boa noite. Às vezes a câmera inverte, né? Ela vira para o outro lado. E é diferente, né? Meu Instagram tem umas diferençazinhas. Tem, isso aí. Então, Lana, seja bem-vinda. Eu convido sempre a pessoa que está chegando a se apresentar. Tem um tempinho já que a gente não conversa, né? Então deve ter gente nova que ainda não te conhece. Então, te convido a fazer a sua apresentação e a gente começa o nosso bate-papo. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, um prazer aceitar seu convite, Eliane. Eu admiro muito o seu trabalho. E eu penso que é isso, a gente seguindo o nosso propósito, a gente pode permitir esse fluir. Então, eu sou Lana Leite, sou psicóloga, psicoterapeuta, há 35 anos, 36 anos na jornada do desenvolvimento humano. Trabalho também com coaching, com constelação familiar e mindfulness. Então, tenho uma linha de trabalho com as pessoas já há muitos anos, acreditando nesse potencial humano e cada vez mais voltada para essa psicologia preventiva, para que a gente possa utilizar as ferramentas disponíveis e trabalhar com elas antes que a gente adoeça, para que a gente não adoeça, para que a gente não desequilibre, a gente poder usar esse recurso humano que não custa nada, que é a nossa mente. A gente está aí numa linha cada vez mais harmoniosa de vida, mais feliz. Ah, que bacana. Então, você se apresentou aí como consteladora e o Rogério perguntou aqui qual a relação entre a física quântica e a constelação. Bom, esse não é o nosso tema de hoje, mas podemos falar de uma maneira rápida, né? Eu vou desativar um pouquinho aqui os comentários para não tampar o seu rosto. A física quântica e a constelação, né? Então, vou falar aqui bem rapidinho, você me complementa. Pelo que eu sei dos ensinamentos do Bert Hellinger, ele sempre colocava que a constelação não carece de uma explicação, né? A constelação é algo prático, vivencial, que a gente chega
lá e vê e sente, né? A realidade daquilo, o poder daquilo. Então, eu gosto sempre de deixar isso muito claro, porque a física quântica ela não tem a pretensão de explicar a constelação. E quando eu dou aula para cursos de formação em constelação, não é nesse sentido também, né? De querer explicar cientificamente a constelação. Apesar de que nós ocidentais temos essa sede, né? Por mais que o Bert Helling diga isso, a gente tem, faz parte do nosso perfil, né? Querer entender racionalmente, querer trazer aquilo de preferência para dentro da ciência. Mas a constelação ela se comprova por si só, né? Ela não precisa. Então, o que a física quântica facilita é o que eu falo do paradigma quântico, né? Nós sairmos do paradigma clássico e chegarmos ao paradigma quântico. Porque no paradigma clássico, nós vamos acreditar que o mundo é estático, independente do observador, nós vamos acreditar que o mundo é matéria. Então, quando nós vivenciamos uma constelação, a gente vai falar, o que é isso? É macumba? Porque isso não cabe no meu paradigma. Então, por isso a importância do paradigma quântico, que é uma visão de mundo que vai trazer a compreensão desse universo sutil que nos rodeia, que é, na verdade, o grande universo. Na verdade, o material é que é uma lasquinha desse universo todo, né? Então, através da física quântica, nós vamos ver fenômenos como o emaranhamento quântico, onde a comunicação quântica não local, onde a física, a ciência mostra que o espaço-tempo não é uma questão última, como a física clássica imaginava, né? Existem fenômenos além de espaço-tempo, existem fenômenos mais profundos que o próprio espaço-tempo, como o emaranhamento quântico, onde duas partículas se comunicam, independente de tempo e independente de espaço. Elas se comunicam instantaneamente. E essa questão do tempo nós vemos na constelação, né, Lana? Como a gente acessa ali gerações passadas, né? Até quantas gerações em geral? Ou não tem nenhum número assim? Não creio. O Bert chegou em algumas das colocações dele a afirmar 5 gerações, fez algumas colocações, mas na prática a gente verifica que isso não tem. É claro que, como toda influência ou toda incidência, ela tem, ela vai, vamos dizer assim, perdendo força com o tempo. Basta a gente fazer uma análise com astronomia, por exemplo. Né? A luz, a velocidade da luz, o que chega até nós, o que. Então, eu acho que isso vale para qualquer evento, né? Qualquer evento físico. E isso também vale para as nossas vidas e a nossa relação com a ancestralidade. Mas eu creio que não exista uma coisa matemática definida, não. Acho importante colocar que Bert Hellinger realmente não abraçou a questão de cunho científico, não era a preocupação dele. Apesar da esposa dele, Sophie Hellinger, criar, praticamente foi ela que endossou isso, a questão da Hellinger Science, em que, né, a Hellinger School, em que existia todo um olhar para isso. Não tem na obra de Bert Hellinger uma cultura científica, um trabalho científico por si próprio. Ele era um fenomenólogo. Ele trabalhava com a fenomenologia, com aquilo que é o imediato. Você falou uma coisa muito importante, para a gente também não estender nesse assunto, que é minha paixão, eu vou ficar aqui horas. Mas você falou uma coisa muito importante, que é que eu creio que seja um grande ganho, por exemplo, em comparação à psicoterapia, que as constelações trazem, que é uma certa instantaneidade da percepção. Então, é uma percepção instantânea daquilo que é. Então, a partir desse olhar, e aí também a gente pode linkar, a gente pode estar fazendo aqui uma heresia científica, mas a gente não vejo problema da gente fazer esses links com nenhuma pretensão de hipótese científica, mas simplesmente trazendo
algo que pode ter aí uma interface, quem sabe no futuro eles vão desvendar isso. Mas É. no sentido de que no momento em que esse observador que está sendo constelado, por exemplo, abre a sua percepção para determinado aspecto, ângulo da sua experiência, da experiência da sua ancestralidade, algo de fato se modifica. Então, é isso que a física quântica prova, porque aqui nós não estamos falando de nenhuma coisa que a gente acha, nenhuma opinião, é algo que ela comprova através de experimentos muito, muito claros, que o observador muda o observado, né? E aí vem toda a questão, onda, partícula, entre outras tantas coisas incríveis da física quântica. A gente verifica isso fenomenologicamente a partir do momento que, naquele momento que a pessoa enxerga de um outro ângulo, ou tem uma percepção da realidade que a constelação é capaz de trazer, dentro dela uma coisa se modifica. Eu lembro quando eu comecei a Incrível, né? estudar, sabe, Eliane, eu comecei a estudar a constelação familiar, uma das primeiras perguntas que eu fiz para o professor naquela época, Ricardo Mendes, foi se, quando ocorria ali a constelação familiar, e aí até a gente lembra aqui da caixa de Schrödinger, né, do gato, em relação à física, me faz lembrar isso. E que, na realidade, quando eu perguntei a ele, quando uma constelação acontece, a gente trabalha com o sistema. Está ali uma pessoa sendo constelada, mas todo o sistema dela está sendo revisto, visto. Né? E isso modifica alguma coisa no sistema? O sistema recebe a reverberação desse trabalho? E aí a resposta do professor foi a seguinte: quem pergunta? Eu disse a terapeuta. E ele disse para mim de volta: então, entenda que reverbera sim. Mas é claro que reverbera. Porque a partir do momento que essa realidade interna do indivíduo que foi ali constelar se modifica, todo o sistema se modifica de alguma forma. Sim, porque Isso é a uma física dinâmica quântica sistêmica, né? e a física quântica ela define o universo como um processo de relação. Isso que eu acho uma das coisas assim mais maravilhosas, né, da teoria quântica. E aí a gente pode E brincar com a teoria de sistemas e entendendo todo esse universo como uma rede. Que eu penso que a exatamente. internet nada mais é do que a representação disso que é a vida, né? Essa complexidade. Exatamente. Então, para a gente entrar no nosso tema, Rogério, respondendo de uma maneira breve, seria isso, né? O que a física quântica tem a ver com a constelação é que ela traz uma visão de mundo, um novo paradigma, onde a constelação faz todo sentido, e não o paradigma clássico, limitado do século XIX, onde a gente fica olhando a constelação e falando, ué, o que é isso? Não é possível. Tudo que é novo, Eliane, todos vocês vão reconhecer, vocês que estão nos assistindo, vão pensar sobre isso e, de repente, verificar na prática. Tudo que é novo assombra. Então, houve e há toda uma resistência em se abrir para esses novos conceitos, isso na ciência, nas artes, em todo o espaço da vida, do pensamento humano, há sempre uma resistência para abarcar o novo. Mas isso não exclui, da mesma forma como a física quântica não exclui a física, né, lá do século XIX, ela simplesmente complementa, acrescenta, abre, amplia o universo do pensamento e da ciência. Então, eu acho que a constelação ela vem a complementar, ela não é um único método, não é uma única via, existem muitos caminhos, eles permanecem sendo muitos, mas eu vejo na prática, trabalhando com isso, que é espetacular. É uma excelente via. É maravilhoso, sim. Eu também acho. Então, o nosso tema de hoje é esse ano que está começando, 2023. Vamos abraçar esse 2023. Como o colega Mário Jorge falou, depois de 2020, as pessoas passaram a ter um certo receio na virada do ano, né? Era sempre assim, muito otimismo, mas a gente levou aquele susto com 2020 e agora as pessoas passaram a ter uma posição um pouco mais cautelosa, um pouco
mas até, de certa forma, medrosa com o ano que está começando, né? Mas lembrar que o novo ciclo é sempre uma abertura, né? Como todo mundo gosta de fazer, né? Virou o ano, não, agora eu vou colocar aqueles projetos em prática, né? Então, o novo ciclo ele traz essa energia para a gente, né? Mas como fazer para realmente aproveitar esse novo ciclo e isso não ficar só naquele, assim, aquela alegria, fogo de palha inicial, né? Os fogos de artifício, né? É, Então, eu penso que a primeira coisa, né, importante a se observar é o estado atual. Pegando emprestado aqui uma abordagem do coaching, né? O coaching que está sendo tão enxovalhado ultimamente, mas ele tem sua utilidade. uhum, E então é muito importante você perceber para qualquer projeção de vida ou até esperança ou qualquer outra coisa, eu vejo que o ponto de partida deveria ser nós olharmos cuidadosamente, demoradamente, para como nós estamos agora. uhum, uhum. Sem esse olhar, sem essa compreensão, qualquer projeção estará sujeita a uma ilusão, a uma distorção, a uma incompreensão. Então, Olha, olhar para agora não, é muito isso que você importante. falou é física quântica pura, porque você acabou de descrever o princípio da incerteza de Heisenberg. Porque Heisenberg foi muito criticado, porque a física quântica é uma física probabilística. E os físicos estavam acostumados com a física clássica, que é determinística. Então, o que é uma ciência determinística? É uma ciência que, tendo as condições iniciais, eu sei exatamente o futuro, o que vai acontecer, né? Só tenho uma possibilidade se eu tenho essa condição inicial, eu tenho esse futuro e pronto, acabou. E a teoria quântica, ela traz as probabilidades, né? E aí os físicos ficaram doidos. Ah, mas que raio de física é essa? A física sempre foi exata, sempre foi determinística. Como é que agora a gente vai ter que trabalhar com uma física que é probabilística? Então, a física não consegue mais determinar o futuro. E aí o Heisenberg, que foi o criador do princípio da incerteza, para defender a sua tese, ele diz, eu acho assim essa resposta dele genial, que ele diz assim, não é a conclusão que está errada, é a premissa. Não é que a física quântica não possa prever o futuro, porque a princípio o que incomodava era isso, né? Mas se eu tenho a condição inicial, como é que eu não consigo prever o futuro? Na física clássica eu sempre consigo. Daí Heisenberg diz isso, né? Que não é que eu tenho a condição inicial e não consigo prever o futuro. É que a própria condição inicial não é definida na teoria quântica. O próprio momento atual é uma somatória de probabilidades. Por isso eu tenho várias probabilidades de futuros diferentes. Então foi exatamente isso que você falou. Não adianta a gente projetar para o futuro se a gente não está escolhendo entre as infinitas possibilidades no agora. Porque as infinitas possibilidades não estão lá projetadas no futuro distante. Elas estão no agora. E dependendo da escolha que eu faço no momento presente, é que eu vou ter os meus futuros possíveis e as probabilidades de chegar aonde eu quero, né? Então veja o Uhum. paradigma quântico como é maravilhoso. Uhum. É aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Em que ela encontrou o gato, acho que é o gato, o Coelho. coelho, não sei. É, Coelho. E ele pergunta para onde ela vai, onde ela quer ir, e ela diz que não sabe. é, E ele disse: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. é. Então, eu penso que esse deveria ser o ponto de partida. Eu gosto muito de usar as passagens, né, fim e começo, para trabalhar essas questões comigo. Eu sempre olho
com generosidade. Eu falo que eu pego as pérolas do caminho para aquele ano que passou, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu não conquistei, mas olho com compaixão pelas possibilidades usadas ou não, ou vividas ou não, da minha vida. Mas eu acho que vale a pena, eu coloquei essas perguntas aqui no meu perfil, vale a pena a gente perguntar o que eu gostaria de trazer para 2023, que eu construí, que eu experimentei em 2022, né? O que eu trago conscientemente para esse novo ano? Essas perguntas, elas trazem mais consciência para o processo de escolhas, de vida e tudo mais. Claro que a gente não vai conseguir tudo, nós somos ainda aí, nós estamos... Eu penso, eu tenho usado isso, não sei se eu estou sendo muito crítica, se é um criticismo meu, mas eu tenho usado a ideia de que o teto de consciência da Terra ainda é muito baixo. Então, a gente acessa esse universo de possibilidades muito poucas vezes. A gente está muitas vezes preso em crenças, em limitações, em negatividades e tudo mais. E eu não estou falando dos outros, eu me vejo muitas vezes assim presa nessas situações. Mas é importante que a gente abra espaço para a gente vencer isso. E o ponto de partida é a pergunta: quem sou eu nesse momento do agora? Porque é sobre esse quem sou eu nesse momento do agora que eu vou poder arquitetar alguma mudança, alguma permanência, alguma constância. Claro que a gente precisa entender a impermanência em sentido muito profundo. Eu não vou controlar tudo. Há algum tempo atrás, Eliane, eu era bronca com a ideia, né, que a filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu não gostava disso. Mas eu acho que a inteligência emocional seria nós criarmos uma harmonia entre a deixa a vida me levar e deixa que eu leve um pouco mais a minha vida. E equilibrar esses dois aspectos daquilo que eu posso transformar e aquilo que vem para mim sem que eu possa excluir. Então, eu acho que o ponto de partida é esse. Eu separei 3 frases aqui, para a gente também mexer nisso daqui, estudando um pouco sobre essa questão de projeção, futuro e tal. E em tempos muito diferentes, em épocas muito diferentes, né? Então, eu vou começar aqui pelo mais recente, que é o Alan Kay. Alan Kay é da tecnologia de informação, um cara muito premiado, ele criou muitas coisas interessantes na parte de informática. E ele diz assim: a melhor maneira de predizer o futuro é criá-lo. Então, fica para essa frase a pergunta: o que eu quero criar? Imagine só, essa frase é do coaching, tá? Essa pergunta poderosa do coaching que eu adoro. O que você faria de 2023 se soubesse que não fracassaria? E aí o olhinho mexe, assim, né? Eu falo que a pergunta poderosa é quando o olhinho mexe. Peraí, o que eu faria? O que você faria se soubesse que não fracassaria? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Você começou com uma coisa muito forte. 2020 foi isso, foi uma paulada e a gente lá comemorando, só que não pôde continuar da mesma forma. A segunda frase é um pouco mais recente, é um pouco menos recente, século passado, um filósofo francês chamado Albert Camus, um existencialista, ele disse assim: é linda, a verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. Perfeito. É lindo isso. Imagina, se eu estou aqui no melhor que eu posso estar, dando aquilo que é melhor, não importa o resultado, eu estou numa entrega completa, mesmo que eu não acerte, mesmo que as pessoas entendam que eu não fiz o melhor, eu estou na minha maior entrega. E por fim, Confúcio, que aí é 500 anos antes de Cristo, Confúcio diz assim: se queres prever o futuro, estude o passado. Então, é um pouco disso tudo, essa miscelânea aí para a gente conversar e ver o quanto que realmente essa consciência do presente pode ampliar o meu universo. E sem essa consciência do presente, eu fico ali num caminho muito restrito da vida. O universo das possibilidades, tão aclamado pela física quântica, ele precisa ser visto. Exatamente. Senão ele não existe. E você falou essa questão, né, de nós
do futuro. O futuro, né, também é uma coisa, às vezes, muito de delusão, né? A gente sempre acha que vai estar no futuro o que a gente quer, né? Então, ter esse cuidado, né, para não cair nessa cilada também, né? É uma E armadilha. poder. Você falou esse lado, é isso mesmo. É uma É, armadilha, porque passado e futuro só existem no presente. Então, o que existe é, de fato é o aqui e agora. é, Mas a gente gosta de brincar disso, né? A gente gosta de traçar metas, né? Eu tenho palestra marcada para dezembro. Então tá ótimo, dezembro. Mas não sei o que vai acontecer em dezembro. A gente tinha essa live agendada ah, e a é. gente precisou desmarcar. Essa história foi muito engraçada, né? Conta a história da live aí. A gente ia falar de impermanência, É, tudo marcadinho, tudo certinho, e eu baixo no hospital lá e tenho um problema e não pude fazer a live contigo. E eu é, achei muito curioso, falei, é a impermanência de todas as coisas. que a impermanência é exatamente isso, né? E eu Mas penso você que falou no do. mundo atual é muito difícil você lidar com o conceito da impermanência. É É, assustador, muitas vezes, você lidar com isso. Porque as é, pessoas querem controle, querem segurança, querem planejamento, querem previsões. Né? é, Por que, que os sistemas oraculares, de uma maneira geral, são tão atraentes? Porque as pessoas querem saber o que vai acontecer. Né? é, Não querem surpresa desagradável. Lembra dessa coisa que muita gente usa? Você quer a notícia boa ou a notícia ruim primeiro? é, Né? Não tem um negócio assim? é Todo verdade. mundo me fala ruim de uma vez, porque eu já vou lidar É, com isso. é. Mas essa questão do controle, assim, tem que mudar o paradigma mesmo, né? Porque a gente acha que a coisa tá boa quando a gente está no controle, né? Mas aí tem aquela história, né? O ego só gosta do que é velho. E essa coisa do controle está muito relacionada ao ego, o ego que quer controlar. E nós acabamos nos tornando tão vulneráveis à impermanência, com tanto medo das mudanças, justamente porque a gente não conhece essa base que não se move quando tudo se move. Então, por isso a gente tem tanto medo, porque a gente não tem uma base fixa, né, que a gente possa tomar refúgio e possa se apoiar. E isso, na prática espiritual, aparece muito quando nós falamos da felicidade genuína e da felicidade condicionada, né? Porque a felicidade condicionada, como o próprio nome diz, ela está condicionada às situações. Então, por isso que a gente não quer que as coisas mudem, porque a gente encontra, né, uma zona de um determinado conforto com a nossa felicidade totalmente condicionada aos fatores externos, que são impermanentes, por mais que a gente queira controlar. E uma vez que esses fatores se movem, a nossa felicidade vai para o espaço, né? E a felicidade genuína é a felicidade que vem justamente de encontrarmos essa base, esse equilíbrio, né? Essa coisa que está dentro de nós, que a gente pode estar mais rico, ou estar mais pobre, estar com mais saúde ou com menos, pode estar melhor no relacionamento ou pior no relacionamento, mas existe essa felicidade que é genuína, que vem de uma mente tranquila, de uma mente em paz, de um coração aberto, de um coração generoso. Então, a nossa sociedade, o foco está todo para o lado errado, né? Totalmente. Porque o foco da nossa O cultura. mestre vietnamita Thich Nhat Hanh, que tem Isso, feito o estudo do livro dele aqui, ele, ele é do budismo tibetano engajado, né? O budismo engajado é aquele que abraça causas importantes, né? uhum, Como o Dalai Lama também faz parte do budismo engajado. O Thich Nhat Hanh tem uma frase interessante, ele diz assim, não é preciso terminar o sofrimento, acabar o sofrimento, para que a gente possa ser feliz. é, Então, isso é uma grande confusão da atualidade, eu penso,
porque é como se a felicidade fosse esse estado linear sem nenhum problema, sem nenhum arranhão, sem nenhuma rusga. Não existe isso. A vida, ela é um desafio constante, nós vamos continuar sendo desafiados, e é justamente ser feliz com a vida, como a vida é, na concordância com a vida. Na constelação familiar, muitas vezes a gente ressalta que respeitar as pessoas, ou as situações, ou qualquer que seja a natureza, é simplesmente uma profunda concordância com aquilo que é como é. Então, se eu Aceitação, estou né? com uma dor, se eu estou com um machucado, se eu estou com um problema de relacionamento, eu posso simplesmente, numa concordância com aquilo que é, com aquilo que foi, entrar num estado de plenitude, de harmonia e ser feliz. Feliz com o que é. É. É verdade. Porque o sofrimento, ele vem de uma rejeição, né? Ele vem sempre de uma não aceitação mesmo, né? E tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Que diz assim: tudo que você resiste, persiste. E aquilo começa a se repetir na sua vida. E aí o problema reencarna, né? Porque Uhum. ele muda de corpo. Ele era, né? É Ele verdade. tinha uma cara e daqui a pouco ele aparece em outro corpo. Porque o problema E não é uma pessoa, não é um lugar, não é um trabalho, não é é, um calo no pé. O problema não é externo. É como é, nós interpretamos a vida que torna isso mais ou menos é. difícil. É claro que aqui a gente não está criando nenhuma história da carochinha, nenhum sonho infantil de que problemas não existem. Uhum, Dificuldades, dores não existem. Elas existem. A questão é a gente não se demorar nesses estados. E é, isso é um treino. Não é uma coisa é, que a gente, né? Não temos uma é, cultura que nos ensina isso desde cedo. é, Ninguém ensinou isso para nós. é Mas, verdade. na cultura ocidental. Mas é algo que a gente pode aprender. A boa notícia é que a inteligência emocional, a inteligência espiritual, são inteligências que passíveis de desenvolvimento, tanto quanto a intelectual. É, Ah, Lana, mas não tem pessoas que vão ter alguns limites? Vão, mas o ser humano é essa caixinha de surpresa aí, como já disseram. A gente pode, com estímulo adequado, despertar esse, esse, esse gigante adormecido aqui dentro de nós, né? Pode perfeito. construir Exatamente. mais felicidade, que pode realmente. Por exemplo, vamos supor que você tem um plano para 2023, um sonho que você queira. Eu fiz essa pergunta também recentemente aqui na internet. Você está focando, a pergunta era essa, você está focando naquilo que vai te levar ao que você quer? É, Porque às vezes isso é eu muito quero uma coisa importante. muito legal, eu quero emagrecer, eu quero, sei lá, eu quero ganhar dinheiro, eu quero um relacionamento. Mas eu estou dando espaço a isso na minha vida hoje? Às vezes não. É, é. Às vezes a gente está focando no problema e não está aberto para as soluções, né? Porque você vê quando você olha uma coisa, você não vê a outra. E aonde eu ponho o foco, a minha energia flui, né? Então, realmente, super importante tirar o foco, né, da dificuldade, da reclamação e colocar o foco para onde você quer ir. Isso também é uma coisa que a gente tem que ensinar a nossa mente a fazer, né? Porque o nosso condicionamento é focar no negativo, na reclamação, no que está faltando, né? Então a gente tem que ensinar a nossa mente esse outro caminho, né? E Isso é crucial. toda postura de queixa, lamúria persistente, é claro que a gente pode estar com um determinado incômodo e se queixar, mas Uhum, toda lamúria, queixa persistente se refere a um universo emocional infantil, onde a gente, uhum, na postura da criança, reclama algo que deveria acontecer a nós e não que uhum, nós deveríamos fazer acontecer. Uma uhum, postura do adulto, a grande virada dessa questão, e isso tem tudo a ver com o ano que começa, a gente pode assumir mais a responsabilidade sobre aquilo que a gente quer realizar. uhum. E também
cuidar de estabelecer eu falo que eu gosto muito de diferenciar, de criar aqui uma distinção entre querer e precisar. Porque nesse universo mágico infantil, eu posso querer que o mundo tenha paz, eu posso querer que as pessoas se respeitem mutuamente completamente, eu posso querer coisas lindas, mas nem tudo me será possível. Então, talvez eu possa chegar um pouco, partir pelo menos daquilo que eu preciso. O que eu preciso para realizar um ano que ao final dele, lá, 31 de dezembro de 2023, eu posso olhar para trás e falar, puxa, que legal isso que eu experimentei, que eu vivi. Talvez seja uma coisa mais simples, né? A gente complica muito a vida. Verdade. E aí vem uma outra pergunta. Vamos supor que eu identifique que eu preciso de viajar bastante. Vamos supor. Eu preciso de fazer muitas viagens em 2023 porque eu me sinta bem, feliz, realizado. Ótimo! Mas o que eu vou fazer para viajar bastante? O que é preciso? Uma pessoa que viaja bastante, ela necessita do quê? Então, isso tudo traz uma consciência, eu penso que traz uma responsabilidade também, e traz uma postura do fazer acontecer. Que aí a gente sai dessa história do Papai Noel, que o presente magicamente vai aparecer na janela. E aí eu ficarei feliz. Não existe isso mais. Então, muitas das queixas que eu ouço como psicólogo, psicoterapeuta, com muita frequência, elas às vezes se perdem, né? Muitas vezes são queixas autênticas, a perda de um filho, uma viuvez, uma situação de doença física, doença na família, uma perda financeira, são muitas as questões humanas. Mas, às vezes, se isso persiste, se isso fica num círculo vicioso do pensamento, dentro de nós, dentro da nossa cabeça, a gente chega a adoecer. E adoece porque a gente ainda espera que alguma coisa mágica aconteça e nos tire daquele processo. A gente não tá reconhecendo o nosso poder ativo como co-construtores da nossa história, né? Que é a questão da física quântica também, que nós sempre, dentro do paradigma clássico, nós somos passivos. O mundo já existe, independente de mim, eu só me resto o papel de vítima. Né? As coisas acontecem lá, eu estou aqui, não posso fazer nada. Então, isso é brilhantemente derrubado pela teoria quântica. Até entre todos os arquitetos, Niels Bohr foi o que mais trouxe essa questão, né, de que o observador realmente ele tem que ser incluído, não tem como descrever o experimento sem descrever também como ele está sendo montado, como o fenômeno está sendo observado. E isso é maravilhoso, porque isso nos coloca de novo como co-construtores, né, da nossa realidade. E você falou do mindfulness, é fundamental, porque passa tudo quanto é tipo de besteira pela nossa cabeça. É incrível. E se a gente não cultiva essa técnica de aprender a observar a própria mente, para exercer essa liberdade de esse pensamento eu sigo, esse não, esse pensamento não tem nada a ver comigo, não sou eu. Isso é um evento mental. Né? Tem alguns mestres que falam assim, eu não preciso pensar o pensamento, porque, na verdade, quando ele surge, ele ainda não é um pensamento, ele é um evento mental. Se você olhar para ele e não se reconhecer nele, acabou ali a história. O problema é que, às vezes, nós nos identificamos com aquele pensamento, de alguma forma, e aí ele nos arrasta. Mas, dependendo da fase que a gente está, da metade das coisas que surgem na nossa cabeça são aleatórias, são coisas que não são nem nossas, às vezes, né? Então, é muito bom ter essa capacidade de observar e não se levar, não se sentir culpado, não entrar, né, naquela bolha ali de realidade ilusória, né, que surgiu na nossa mente. Né? E aí o mindfulness tem como um ícone, né? Do trabalho. Eu falo que ele fez um trabalho de tradução, John Kabat-Zinn, um americano, que levou às meditações.
tradicionais, de origem budista principalmente, ele levou essas meditações para dentro dos laboratórios de psicologia e testou exaustivamente. Hoje em dia, o número de artigos que saem, a gente nem consegue acompanhar abordando essa temática, e artigos com uma pesquisa séria de experimentação dos efeitos no cérebro da prática do mindfulness, que nada mais é do que a meditação traduzida. Por que eu falo traduzida? Porque é muito simplificada a prática. O mindfulness é uma prática muito simples. Então, é como se aquelas meditações, às vezes mais complexas, lá na sua origem, fossem colocadas de uma forma muito, muito simples para essa mente ocidental, sem tempo, sem paciência, mas que também ajuda. Então, algumas práticas do mindfulness já estão. A gente tem comprovação de que 2, 3 meses de prática frequente já tem um efeito na estrutura cerebral, ou seja, na arquitetura das nossas redes e das nossas sinapses. Então, isso é incrível quando você observa a resposta rápida que o cérebro traz de você estar possibilitando isso. Uma coisa que você falou aí que eu achei que eu não queria perder, achei muito bacana sobre essa questão. Você falou alguma coisa aí do Niels Bohr, sobre essa questão de entender o observador e todo o aparato, aquilo que a influência disso sobre o observado, essa coisa toda. Eu fico imaginando a gente transpor isso para os relacionamentos, de uma forma geral. Então, a gente sair desse indivíduo puro que na nossa cabeça existe, como se a gente estivesse completamente isolado. A vida é uma teia, desde o nosso sistema familiar, aos sistemas que a gente cria ao longo da vida, ao lugar onde a gente trabalha. Tudo mais é uma teia intricada de pessoas influenciando pessoas e pessoas interpretando pessoas, e isso tudo modifica, né? Isso é uma força da egrégora, do campo, que acontece em todo o espaço onde a gente vive. Quando a gente começa a ter essa compreensão, eu acho que isso é bastante quântico, assim, a gente começa a perceber essa inter-relação, eu não estou sozinha nunca. E nem estou só por mim. Né? Então, isso é tão maravilhoso, porque aí a gente entende, a gente pode estender a grandeza da compaixão por tudo e por todos, né? A importância desse conceito. Por quê? Porque ele, teoricamente, pelo menos, ele nos levaria a uma evolução espiritual que daria a cada coração a competência para abranger todos igualmente, sem exclusões e sem julgamentos. Então, toda vez que você vê uma grande polaridade, seja um casal, seja o que quer que seja no mundo, política, pode ser o que for, a gente vai ter aí exclusão. E isso é um adoecer da nossa visão. Porque imagina esse mundo redondo. A Madre Teresa tem uma passagem dela tão bonita, eu gosto de citar, em que uma das enfermeiras atribulada, tinha muita gente para atender lá em Calcutá, aquele povo todo morrendo, moribundo, e aí a enfermeira falou, a gente vai dar atenção àqueles que têm chance de viver, e a Madre Teresa deu uma bronca, ela era muito rigorosa, só assim ela conseguiu fazer o que ela fez. E aí ela disse, não, nós vamos atender a todos igualmente. Então, essa visão vem de uma grandeza, de uma inteligência espiritual muito elevada. Então, quando a gente olha para a física quântica, quando a gente olha para essa visão sistêmica, a gente enxerga, eu pelo menos gosto de pensar um futuro bem cor-de-rosa. Assim. A gente enxerga que à medida que as pessoas assimilarem isso, daí essa gotinha no oceano, que somos nós duas aqui agora, talvez ter alguma reverberação hoje em dia. Por quê? Porque é justamente isso que, numa ampla escala, que talvez transformaria a Terra numa Terra mais humanizada. Porque aí a gente compreende que tudo bem que eu planto para mim mesmo. Tudo bem que eu faço a alguém, toda a generosidade, toda a entrega, eu faço a mim mesma. Não estou separada desse todo. Perfeito. Maravilhoso, Lana. Então, vamos começar a fechar o nosso bate-papo. Então, que mensagem nós vamos deixar para quem está aí feliz de colocar as metas em dia para 2023?
vamos fechando o nosso tema, porque os temas se entrelaçam, né? A gente às vezes sai, vai falando de outro, porque tudo tá entrelaçado. Sim. Mas é muito bacana isso que você falou da gente fazer essas perguntas, né? Porque tudo é esse equilíbrio. É muito, muito importante também que nós tenhamos o que a gente quer, né? O que não está bom, o que a gente quer melhorar, que a gente tenha isso tudo claro também. Né? Tudo é esse equilíbrio, a felicidade genuína, a felicidade condicionada, tudo faz parte, né? E As a pessoas questão... possam ter a coragem de investir em autoconhecimento, né? Descobrir se eu e o que esse eu precisa. Construir, né? Acreditar que a história da vida, a história de 2023 não vai cair no colo de ninguém. Ela já está sendo construída aqui e agora, pelo aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz. Opa! É isso que constrói a nossa história. Então, no final de 2023, fica aí a pergunta: o que você quer ver, sentir, pensar a respeito do que aconteceu? Você escolhe. Isso que você falou é muito interessante, porque é o começar já com o objetivo em mente, né? Isso que você falou. Como é que vai ser dezembro de 2023? O que eu quero? Né? Onde que eu quero estar em dezembro de 2023? Então, eu já começo com o objetivo em mente. Né? Isso é muito poderoso. Você fala assim, eu quero, sei lá, eu quero fazer uma faculdade. Né? Então, tá. Olha o que ela está falando, eu quero fazer uma faculdade. O teu cérebro não vai entender isso. Porque não dá para você, pelo menos vamos pensar numa faculdade aí legal, bacana. Não dá para você fazer em um ano. Então você já formou o seu cérebro de uma forma conturbada. Então talvez você possa dizer, eu quero iniciar uma faculdade. E aí, exatamente. Mais perguntas. Que faculdade você quer começar? Eu quero ganhar bastante dinheiro, mas que dinheiro e de onde viria esse dinheiro? Como ele viria? E bastante é quanto? Porque para o cérebro você precisa objetivar. Né? Quanto você precisa ganhar? O que você quer realizar que dependa só de você? Muito bom, Lana. Olha, uma alegria te receber, te aguardo para próximos bate-papos, porque o tema nunca termina, né? Eu falo os meus convidados, cada live, ao invés de esgotar o assunto, ó quem está aqui fazendo bagunça. Que lindo! A gente vai conversando e vai surgindo mais assuntos, é o contrário. Pronto, dá um oi lá, ó. Dá um oi. Pronto. Então, gente, muito feliz de estar aqui com vocês nessa primeira live do ano. Te agradeço muito, Lana, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. E, gente, que todos os sonhos se realizem, que todas as bênçãos se derramem sobre vocês. E como a Lana falou, sempre nesse caminho de autoconhecimento, para que a gente possa realmente co-criar a realidade que a gente quer, pois nós temos esse poder, com certeza. Isso aí. Beijo, gente. Tchau.